né, que diz assim, esta lei dispõe sobre a estruturação, como nós falamos anteriormente, né, e gestão do PCCR. Vocês já sabem, quando eu falar PCCR, estou falando o quê? Estou falando do plano P de cargos, C, carreira, C, outro C, e remuneração. Por isso, PCCR, tá? Dos servidores públicos do município de Viana, Estado do Espírito Santo, que integram o quadro geral do, Poder Executivo e ocupam os cargos de provimento efetivo. Vamos pontuar aqui algo importante e interessante. O que, professor? Nós sabemos que o município de Viana tem servidores servidores do Executivo e do Legislativo, né? Mas que fique bem claro que esta lei ela trata exatamente dos servidores do Poder Executivo. Então, podemos afirmar categoricamente que esse artigo ele vai informar o que? O objeto da lei, tá? Aí, trata aí que o objeto da lei, como foi falado, essa lei ela organiza o que? A carreira dos servidores do quadro geral de Viana, tá? Veja bem, existem algumas exceções. Por exemplo, a gente vai ver aqui que o magistério não entra aqui, que existe um plano de carreira próprio, né? Existe lei específica, entre outros, tá? Então, por exemplo, quem é servidor do administrativo, apoio, técnico e demais áreas gerais, será regido por esta lei. Tá? Então, por exemplo, o assistente administrativo da Prefeitura de Viana está dentro dessa legislação. Já professor é outro plano de carreira, inclusive aqui mesmo no meu site tem uma aula, né, e terão mais também sobre o plano de carreira dos professores, tá bom? Fechado aí essa parte inicial? Muito bem. Mais uma vez, em poder executivo. Bem, o parágrafo 1º diz, os profissionais do magistério, como falei anteriormente, e da saúde, quem mais, professor? Os procuradores, tá? E os servidores da guarda municipal não integram esta carreira e dispõem de legislação específica. Então, muito cuidado com uma questão, de repente, na sua prova, o examinador justamente falar assim, todos os servidores do município de Viana, né, todos os servidores do município de Viana seguem como regra este plano de carreira. Não, está errado, não são todos os servidores, né? Falamos anteriormente, por exemplo, quando se tratar ali dos servidores do magistério, quando se tratar dos servidores da saúde, quando se tratar dos procuradores e os servidores da guarda municipal, aí não integram esta carreira, tá? E dispõe, lógico, de legislações específicas, tá? Dispõe aí de legislações específicas, por exemplo, né? Quando se trata ali dos professores, vão seguir a Lei 3.492 de 2025, ou seja, não é esta legislação, tá? Muita atenção, muita cautela para esse tema que a banca ama generalizar, tá? Vamos lá, o parágrafo 2º diz assim, ó, tem a seguinte redação, parágrafo 2º, ele fala assim, vamos lá, deixa eu colocar aqui, o regime jurídico dos servidores abrangidos por essa lei é o estatutário. Marque aqui, isso é importantíssimo, tá? Vou até colocar de forma diferenciada, marque aí estatutário. Professor, o que significa categoricamente dizer? Inclusive eu peço aos senhores e às senhoras que dê um like nesse vídeo, que compartilhe com aqueles, né, que os senhores e as senhoras sabem que vão fazer a prova do município de Viana e que essa lei vai cair na prova, tá? Olha só, preste atenção. O que significa dizer que os servidores que são regidos por essa lei serão estatutários? Significa dizer que eles serão regidos por um estatuto, tá? Que é justamente esta legislação. Então, os senhores e as senhoras que serão regidos por essa legislação serão estatutários, porque são regidos, não por essa legislação, que essa aqui é o plano de carreira, né? Mas pela legislação do regime jurídico único do município,
dos senhores e das senhoras, tá? Os senhores não serão seletistas. Se os senhores fossem seletistas, seriam regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, mais uma vez, significa categoricamente que vocês seguem o Estatuto dos Servidores Municipais. Lá no Estatuto regula direitos, lá no Estatuto regula deveres, lá no Estatuto regula sobre licenças, lá no Estatuto regula sobre posse, exercício, nomeação, formas de provimento, formas de vacância, né, a questão da estabilidade, as questões do processo administrativo, sindicância, processo administrativo disciplinar, essas questões, causa de demissão, causa de exoneração, essas questões estão no Estatuto e por isso vocês são estatutários. Existe uma lei específica relativa a isso, tá bom? Vamos lá! Bem, continuando aqui, no parágrafo 3º diz que o acesso aos cargos de provimento efetivo, olha só, não esqueça esse termo, tá? Quando fala cargo de provimento efetivo, né, logicamente, esses cargos de provimento efetivo são ocupados por servidores efetivos. Quem são os servidores efetivos? São os senhores e senhoras, tá? Então, que fique bem claro que os servidores efetivos são os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso é importantíssimo, tá? Esses são os servidores efetivos, os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá certo? Então, mais uma vez, pontuando aí de forma bem clara, tá? O que nós temos aqui? Pontuando de forma bem clara, ele fala aqui o seguinte, o acesso aos cargos de provimento efetivo se dará por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a disposições do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Viana e de acordo com as regras definidas em respectivo edital. Olha só, presta bem atenção aqui, eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Qual é essa peculiaridade, professor? Preste atenção. Verifique que o servidor efetivo é aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Ou seja, aqui trata de cargo quem entrou no município via concurso público, tá? O edital ele vai definir as regras detalhadas, tá? E isso, né, precisa ser respeitado pelo estatuto. Então, por exemplo, se o cargo exige nível médio, tá? O edital ele não pode exigir, por exemplo, nível superior, né? Não pode exigir, né? Se o cargo exige nível superior, e você vai ver que vai ser concurso de provas e títulos. Então, muito cuidado que a banca pode querer falar que esse servidor efetivo é aquele que vai ocupar, vai ter que fazer concurso público somente de provas, está errado. Somente de provas e títulos, está errado. É bem claro aí, de provas ou de provas e títulos. Quem faz concurso para nível fundamental faz concurso de provas. Quem faz concurso para nível médio, concurso de provas e títulos. Então, por isso diz, o acesso aos cargos de provimento efetivo se dará por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. E, lógico, vai ter que obedecer, já que vocês são estatutários, vão obedecer o estatuto, que é o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Viana, e também de acordo com as regras, né, definidas em respectivo edital. Então, não esqueça que é o edital que vai definir as regras detalhadas, tá? E isso, lógico, tem que respeitar o estatuto. Fechado? Tranquilos até aí? Muito bem, então vamos ver o que diz o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que a jornada de trabalho, isso é muito importante, isso é a regra, que a gente sabe que existem algumas exceções, tá? Mas em regra, marque aí, a jornada de trabalho dos servidores que compõem esta carreira, marque aí, será de 40 horas semanais, tá? A jornada de trabalho será de 40, isso cai muito, pessoal, isso cai muito. Então, em regra, todos os cargos do quadro geral possuem jornada fixa no caso de 40 horas, tá? Então, regra geral, mais uma vez, isso cai muito na prova, falou em jornada de trabalho de acordo com essa legislação, 40 horas é a regra, 40 horas é a regra, tá? Vamos lá, vamos agora falar de conceito. Professor, o conceito cai em concurso bomba?
Conceito bomba em concurso, principalmente quando se trata de plano de carreira. Por isso que a gente vai destrinchar inciso por inciso, tá? Vamos começar por cargo público. Cargo público é o posto de trabalho instituído na organização de serviço público. Marca essa informação importante, ó. O cargo público é criado por lei, tá? Ele possui denominação própria, ele possui número certo, ele possui atribuições, responsabilidades específicas e vencimentos correspondentes, tá? Marque aí vencimentos, não são remuneração. Lá na frente a gente vai ver que há uma diferença de remuneração, vencimento e provento. Aqui é vencimento correspondente, tá? E para ser ocupado nesse cargo público, como regra nós falamos, tem que ser ocupado, ou seja, provido por concurso público e exercido por pessoa física. Não existe a possibilidade do cargo público ser exercido por pessoa jurídica. Tem que ser por pessoa física que atenda aos requisitos de acesso estabelecidos em lei a ser pagos pelos cofres públicos. Então, esse conceito de cargo público ele é deveras importante, muito importante você ter em mente esses detalhes aí, tá? O cargo público é como se fosse uma célula dentro do corpo da pessoa. Cada célula tem a função, da mesma forma, cada cargo público tem a sua função. Não pode esquecer que ele é criado por lei, o cargo público ele possui uma nomenclatura, um nome correto, nome certo, ele possui uma função, né? E possui aí salários definidos, de vencimento definido. Então, por exemplo, cargo de técnico administrativo. Tá no meu exemplo hipotético aqui, cargo de técnico administrativo. Bem, tem número exato de vagas, tem as atribuições e responsabilidades desse cargo e também tem o salário definido, tá? Tem ali o vencimento definido desse cargo, tá certo? Tranquilos? Muito bem. O que diz o inciso 2? Já sabemos disso, né? Cargo de provimento efetivo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições e responsabilidades. Eu brinco dizendo que é um conjunto de AR. O que é AR? Atribuições. Quem nunca mandou uma carta com AR pelo correio, né? Atribuições e responsabilidades. É um conjunto de AR, como ele fala, com o quê? Com denominação própria, tá? Com estipêndio, valor específico, né, de pagamento, número certo, remuneração, no caso aí pelo poder público e acessível a todo brasileiro na forma da legislação pertinente. Marque bem forte esse termo aqui, ó, a todo brasileiro. Por quê, professor? O examinador ama de paixão colocar assim, somente o brasileiro nato, somente o brasileiro naturalizado. E mesmo que ele coloque todo esse inciso 2 e coloque ao brasileiro nato na forma da legislação pertinente, aí está errado. Por quê? Porque ele está restringindo ao brasileiro nato. Aqui é bem claro, a todo brasileiro. Isto é o cargo de provimento efetivo. Este é o cargo de provimento efetivo que nós acabamos de ler no inciso 2, tá? Então, resumidamente, é aquele cargo obtido via concurso público. A gente vai aprender lá na frente que após 3 anos de exercício você vai ter a chamada estabilidade, tá? É um conjunto de AR, conjunto de atribuições e responsabilidades, tem denominação própria, existe pagamento específico, estipêndio específico, número certo, remuneração, né, paga pelo poder público, tá? Muito bem, vamos lá. Bem, agora o inciso 3, ele trata do quê, pessoal? Ele trata do quadro de pessoal. O que é o quadro de pessoal? É o conjunto, de cargo de provimento efetivo, tá? Constante, faça a leitura aí nessa lei, por favor, nos anexos 2 e anexo 3 dessa lei. Então, isso que é o quadro de pessoal. Isto é o quadro de pessoal, tá? Justamente quando se fala em quadro de pessoal, é justamente aí a lista oficial. A lista oficial onde terão todos os cargos existentes, tá? Todos os cargos existentes. Então, é o conjunto de cargo de provimento efetivo, tá? Isto é aí, no caso, o conceito de quadro de pessoal. Fechou? Ainda tem o conceito de servidor público. Ó, servidor público. Quem é o servidor público? É toda pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo. É o conceito para esta lei.
Por quê? Porque se estivéssemos estudando lá o regime jurídico do município aí de Viana, teria um outro conceito de servidor público. Mas, como estamos estudando essa lei, para essa lei, cargo público é toda pessoa física. Cuidado que a banca vai querer colocar física ou jurídica, não. É toda pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo. Em outras palavras, é aquele que fez concurso, foi aprovado no concurso público, tomou posse, terá exercício assim por diante, tá? Entenda que esse conceito não inclui aquele servidor em comissão. Servidor em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá certo? Qual é o próximo conceito que nós temos aí? Temos aqui no inciso 5 o conceito de carreira. Carreira. O que é a carreira? É a estrutura de remuneração que permite o desenvolvimento profissional e também permite o desenvolvimento remuneratório do servidor de acordo com a tabela remuneratória. Dê uma olhadinha aí no anexo 1. Então, isso que é a carreira, tá? Isso que é a carreira de acordo com o inciso 5 desse artigo 2º, tá? Justamente quando se fala em carreira, em outras palavras, são os caminhos de crescimento. Tá? Crescimento tanto salarial, como também crescimento profissional. Vamos ver que se dá esse crescimento aí por progressões, tá? Então, isto é a carreira, isto é a carreira. Muito bem. Temos ainda o conceito de quê? Vamos lá. Temos o conceito de níveis. Níveis. Temos que diferenciar, tá? Níveis de referência. Que são níveis? São posições definidas na estrutura da tabela de subsídio em sentido vertical, que indicam a titulação do servidor abrangido por essa lei. Então, olha aqui as palavras-chave para você diferenciar nível de referência. Olha só, vou marcar aqui as palavras-chave para você diferenciar níveis de referência. Ó, falou em níveis, são posições definidas na estrutura da tabela de subsídio em, olha aí, ó, sentido vertical. E no que se refere a níveis, está relacionado com a titulação do servidor. Fechou o raciocínio, então, para você logo de cara aprender quando se trata de nível, tá? Então, mais uma vez, falou em nível, é vertical, olha só, vertical, tá? Vertical, certo? Está ligado à titulação, em outras palavras, à escolaridade. Exemplo hipotético, nível 1, ensino médio. Nível 2, graduação. Nível 3, pós. Tá? Isso aí, claro, é só um exemplo ilustrativo, né? Vai depender da tabela, mas esse é só para você entender o que é nível. Está ligado à titulação, está ligado à titularidade. Tá? A titulação, melhor, a escolaridade. Tá certo? Muito bem. Já a referência, referência é o quê? É a posição salarial no sentido, marque aí, horizontal. Horizontal. Tá? E vamos aprender já que a referência é representada por letras. Por letras, tá? Então, vou colocar o macete aqui para você nunca mais esquecer. Qual é o macete? Tinha um amigo meu que ele estava passando por problemas, né? Eu falei, ei, fulano, o que é? Você está orando? Ele falou, não estou orando. Aí olha o macete que eu dei para ele. Ei, fulano. O nome dele era, eu chamava ele de Nive, né? Nive, é o apelido dele. Eu falei, ei, ore, Nive. Olha o macete, hein? Ore. Tem que orar, moço. Falei para ele. Até que ele melhorou depois que ele começou a orar. Ore, olha o macete, ore. Nive. Nive é porque eu chamava ele. O apelido dele. Ore. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, de fazer um bom comentário, de compartilhar com as pessoas que você sabe que vai fazer esse concurso. Então, olha só, ore, Nive. No macete do ore, Nive, perceba aí de forma bem tranquila. Ore. Falou em referência na horizontal. Aqui, ó.
referência na horizontal. Ore. Certo? Nível. O que é nível? Nível. Nível. Simples. Falou em níveis na vertical. Fechado? Tranquilos? Então vamos lá. Progressão horizontal. O que é a progressão horizontal? Já sabemos, né? Pela hora e nível, a gente sabe que vai ser a mudança de referência, né? Vamos lá. É o mecanismo de avanço salarial na estrutura desta carreira, conquistado a partir do interstício de tempo, participação em programas de qualificação profissional e atingimento de resultados satisfatórios, mantido o nível. Marque isso aqui, é importante, tá? Mantido o nível que se encontra. Então, na verdade, já que é progressão horizontal, o servidor vai mudar de referência. Ele vai mudar de referência, mas ele vai se manter o quê? Vai se manter no mesmo nível. Isso é importante você entender, tá? Isso é importante você entender, né? Então, vamos aprender lá na frente que ele vai mudar de referência, tá? Vai ter um avanço aí, um chamado avanço horizontal. Horizontal, hora e nível, né? Vai ser por mérito, vai ser também por interstício, né, de tempo, né? Vai ser também por avaliação. Vamos aprender que a referência, ela é, no caso aí, vamos aprender que é por letra, né? A, B, C, D, assim por diante. Tá? Então, essa progressão horizontal, mais uma vez, em outras palavras, que nós falamos aqui no inciso 8, né? Nós falamos aqui no inciso 8, justamente é aqui no momento em que o mecanismo de avanço salarial mantido o nível que se encontra. O que vai mudar aqui na progressão horizontal é a referência. Não esqueça, tá? Em outras palavras, vai ser um aumento baseado, né, com o decorrer do tempo, com o interstício, mas também baseado no desempenho, tá? No desempenho. Muito bem, já o inciso 9, ele traz a progressão vertical. Progressão vertical, tá? Que é a passagem de um nível para outro. Então, a progressão horizontal é de uma referência para outra, tá? Falamos aqui, ore, né? Referência para outra é mantido o mesmo nível. Na progressão vertical é a passagem de um nível para outro, conquistado pelo servidor por meio de nova formação educacional e também titulação e atingimento de resultados satisfatórios, mantido a referência que se encontra. Então, muito cuidado, muita cautela. A banca, o examinador vai querer dizer, olha a maldade do examinador, na progressão horizontal, o servidor vai mudar de referência e também de nível. Não. Na progressão horizontal, ele vai mudar, sim, de referência, mas ele vai manter-se no mesmo nível, tá? E aí, falamos anteriormente que a progressão horizontal vai ser o quê? Vai ser a partir de um interstício de tempo, vai ser também questão de participação em programas de qualificação profissional e atingimento de quê? De resultado satisfatório. Isto é a progressão horizontal, mudança de referência mantida no mesmo nível. E a progressão vertical é a mudança de nível mantido na mesma referência. E aqui na progressão vertical vai ser justamente por uma nova formação educacional e titulação. E, lógico, atendimento de resultados satisfatórios. Fechado? Fechado? Então não esqueça aí, né, dessa informação importante você diferenciar, muito importante, a progressão vertical da progressão horizontal. Tá? Então, última vez, a progressão vertical vai se dar por aumento salarial por estudo, né, como graduação, pós-graduação, assim por diante. Tá certo? Tranquilos até aí? Muito bem, vamos agora para o inciso 10. O inciso 10 ele fala do quadro geral. Quadro geral. O que é o quadro geral? Até falamos anteriormente, né? É o conjunto de cargos. Dá uma olhadinha aí que estão previstos no anexo 2 e no anexo 3 dessa lei. Isto é o quadro geral. Isto é o quadro geral. Tá? Justamente aí, em outras palavras, inclui os cargos permanentes, tá? E também inclui aí os cargos suplementares, aqueles que também estão em extinção, tá? É isso que traz aí a ideia do quadro geral. Mas existe aí também, olha só, acompanhe comigo, o quadro suplementar. O que é o quadro suplementar? É o conjunto de cargos em extinção, como eu falei anteriormente. Tá? O quadro suplementar
é justamente aquele conjunto de cargos que estão em extinção. É aquele cargo que não será mais aberto em concursos, tá? Apenas mantidos enquanto houver servidores antigos. Isto é o quadro suplementar, conjunto de cargos em extinção, tá? Agora, bora ver um conceito, já até falamos anteriormente, sobre intertício. O que é intertício? Intertício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se habilite, seja para a progressão vertical, seja para a progressão horizontal. É isso que é o intertício. É isso que é o intertício, tá? É o lapso temporal mínimo, de tempo mínimo, para que o servidor se habilite à progressão, tá? Então, em outras palavras, é o tempo de espera entre uma progressão e outra, seja a progressão vertical, seja a progressão horizontal. Existe, né, a ideia aí do intertício. Existe a ideia do intertício, tá? E o que é o enquadramento? O enquadramento, tá, é o processo de posicionamento do servidor dentro do quê? Dentro da nova estrutura de cargos. Isso que é enquadramento. É justamente quando vai enquadrar o servidor, processo, né, de posicionamento do servidor dentro da nova estrutura de cargos. Constante, anote aí, aliás, dê uma olhadinha no anexo 4 e também nas tabelas de subsídios, dê uma olhadinha aí, constante no anexo 1 desta lei, de acordo com o seu tempo de efetivo exercício. Então, isso que é o enquadramento. Bem simples assim, tá? É como se a prefeitura ajusta, né? A prefeitura vai ajustar o servidor, no caso aí, dentro da nova tabela. Isto é o enquadramento, tá? Vamos para o próximo conceito, subsídio. O que é o subsídio? A retribuição em dinheiro, pecuniária mensal, pelo exercício de cargo público. E marque aí que o subsídio é constante de parcela única. Parcela única, sendo proibido, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou de outra espécie remuneratória que possua relação com as atribuições do cargo, nos termos do parágrafo 4º e parágrafo 8º da Constituição, do artigo 39 da Constituição Federal. Então, isto é o chamado subsídio, tá? Resumidamente, o subsídio é um salário único, sem adicionais incorporados, tá? Já é o contrário da remuneração, que a remuneração é cheia aí com adicionais. O subsídio não, é um salário único, sem adicionais incorporados, tá? Vamos lá, existe o conceito também aqui de subsídio complementar. O subsídio complementar é a diferença salarial devida ao servidor, marque aí, é a diferença salarial devida ao servidor, tá? De parcela complementar para que não ocorra a redução da remuneração, do provento ou da pensão e terá caráter provisório, possuindo natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, o VPNI, o qual será gradativamente absorvido por ocasião das progressões horizontais e verticais na tabela de subsídio, tá? Então, o que eu quero que você entenda aqui nesse conceito de subsídio complementar, olha só, nesse conceito aqui de subsídio complementar, é que você entenda que trata do VPNI, é a diferença salarial para evitar redução, resumidamente, tá? Absorvido com progressões. Então, é um valor temporário, tá? Aqui, por isso que fala subsídio complementar, é um valor temporário que existe apenas para garantir o quê? Que ninguém ganhe menos do que recebia antes. Essa é a ideia do subsídio complementar, tá? Temos ainda o conceito de remuneração. Remuneração é o subsídio do cargo acrescido das vantagens em lei ou na Constituição Federal. Isto é a remuneração, tá? De acordo com essa lei, justamente a remuneração é o subsídio do cargo mais vantagens legais. Ou seja, é o salário mais benefícios, tá? O parágrafo único, ele diz que o subsídio que trata essa lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação, regulamentação específica, do 13º salário, do adicional de férias, do auxílio alimentação, do abono de permanência,
das hipóteses admitidas na Constituição Federal, do adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, da retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada de direção, chefia e assessoramento, ou função de confiança, e das parcelas indenizatórias e gratificações por exercício de atribuições distintas, diferentes daquelas concernentes ao cargo de provimento efetivo que ocupa quando fizer jus de acordo com a legislação pertinente. Tá? Então, isto é o que? Isto ele tratando aqui o subsídio, marque aí, não exclui direito a outras percepções, tá? Receber outros valores, como, por exemplo, o 13º. Tá? Então, entenda aqui, nesse sentido, que aqui ele traz uma lista de vantagens que não são proibidas de serem pagas. Mesmo com o regime de subsídio, não são proibidas de serem pagas, né, essas vantagens que nós falamos anteriormente. Tá bom? Vamos para o artigo 3º. Artigo 3º, isso aqui cai bastante, hein? Isso aqui pode marcar que é bombástico quando se trata de princípios diretrizes. Diz assim, o plano de cargos, carreira, observará os seguintes, marque aí, princípios e diretrizes. 1. Ser instrumento gerencial de planejamento de gestão de pessoas integrado ao desenvolvimento institucional. Isto é, no caso aí, um princípio, né, uma diretriz, tá? Aí nesse exemplo aí, quando trata do inciso 1, tá? Então, o que acontece aqui, quando a gente trata desse tema aqui? Vamos ler logo todos, né? Ter seus instrumentos voltados para a melhoria da qualidade dos resultados, da prestação do serviço ao cidadão, estimular o desenvolvimento profissional por meio de autogerenciamento da carreira, incentivando a busca por qualificação permanente e a participação nos programas de formação e capacitação profissional oferecidos pelo município, valorizar os servidores pelo conhecimento, habilidades, atitude, desempenho, formação, qualificação e capacitação profissional, promover a avaliação de desempenho direcionado ao desenvolvimento profissional institucional. Olha só, olha aí, tem mais, né? Promover a evolução na carreira por intermédio das progressões, buscar a otimização da estrutura de cargos e carreira para propiciar uma atuação profissional direcionada para os objetivos de cada uma das áreas de atuação do servidor, estabelecer clima participativo e de confiança entre municípios e o servidor sobre a perspectiva de desenvolvimento profissional, face ao conhecimento antecipado dos servidores das oportunidades de acesso de carreira, assegurar a irredutibilidade da remuneração e efetivar o compromisso com o interesse público e cumprir, no caso, as regras de responsabilidade fiscais definidas na Lei 101 de 2020. Então, perceba uma coisa importante, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, esse tema aqui que trata de diretrizes, ele é um tema bombástico, tá? Ele é um tema bombástico. Princípio de diretriz, na minha humilde opinião, ele é forte para cair na tua prova, tá? Então, mais uma vez, vamos ver aqui, quando fala, né, ser instrumento gerencial, como ele coloca aqui, ser instrumento gerencial. Só pontuar aqui, porque às vezes eu tiro da tela e acabo não visualizando. Quando ele fala aqui, ser um instrumento gerencial, deixa eu ver aqui, minimizou aqui, instrumento gerencial de planejamento, de gestão, né? De gestão de pessoas integrando ao desenvolvimento institucional. Em outras palavras aqui, ele está falando que esse PCCE, esse plano de carreira, né? Ele não é apenas uma tabela de salário, porque você vê vários anexos, né? Não é apenas uma tabela de salário, tá? Aqui ele deixa bem claro que esse plano de carreira ele deve funcionar como o quê? Como uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta de gestão. E essa ferramenta de gestão, ela ajuda o quê? Ajuda o município a planejar corretamente a força de trabalho, por exemplo, ali relacionada à quantidade de servidores, né? Os perfis necessários, as competências, tá? Também trata aqui desse plano de carreira, né? Como ferramenta de gestão, de alinhar o crescimento profissional dos servidores com os objetivos da Prefeitura de Viana, tá? E também garantir o quê? Que o desenvolvimento dos servidores contribua para melhorar os serviços públicos. Então, em outras palavras, esse plano de carreira, ele precisa ser útil para quê?
para organizar a vida funcional dos servidores do município de Viana e, ao mesmo tempo, ajudar o município a alcançar melhores resultados institucionais. Tá? Então, quando ele colocou aqui o tema instrumento gerencial, significa o quê? Que esse plano de carreira ele serve como uma ferramenta de gestão, como eu falei, não só como uma norma de salário. Tá? Ele ajuda a administração aqui a saber quais são os cargos que existem e quantos são necessários, ajuda a avaliar, no caso aí, se existe ou se existe, né, se falta, no caso, ou se há um excesso de servidores em determinadas áreas, ajuda a planejar como os servidores podem evoluir na carreira e ajuda também a decidir onde investir em capacitação. Tá? Quando eu falo aí planejamento de gestão de pessoas, é organizar de forma estratégica capacitações, é organizar de forma estratégica progressões, avaliação de desempenho, as lotações, a valorização dos próprios servidores, tá? O plano de carreira, ele orienta tudo isso aí, tá? Aí, como ele colocou também, integrado ao desenvolvimento institucional. Ou seja, o crescimento do servidor, ele precisa estar o quê? Está alinhado ao crescimento da prefeitura. Tá? Um exemplo hipotético, tá? Não faz sentido, por exemplo, capacitar servidores em áreas que não atendem à necessidade do município. Tá? O desenvolvimento do servidor, nunca esqueça, ele tem que resultar, ele deve resultar em uma melhor prestação de serviço a quem? À população. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui totalmente hipotético. Imagina aí que a Prefeitura de Viana ela quer melhorar o atendimento ao cidadão. Tá? Para isso, o que ela vai fazer? Ela vai precisar capacitar os servidores, né, servidores capacitados em atendimento ao público, sistemas informatizados, que mais, professor? Processos mais rápidos e eficientes. Aí o PCCR ele vai ser usado como instrumento gerencial, que permite aí, no exemplo 1, a capacitação. Exemplo hipotético, o município identifica que 40% de servidores não tem formação em atendimento ao cidadão. Exemplo hipotético, tá? Então, o que acontece? Cria cursos e usa o plano de carreira para quê? Para vincular isso à progressão, né? Motivando aí o quê? Motivando a participação dos servidores. Tá? Outro exemplo, para a questão de avaliação de desempenho, alinhado ao objetivo da prefeitura. A prefeitura, por exemplo, ela cria metas. Por exemplo, reduzir o tempo de espera no atendimento, hipoteticamente, de 30 minutos para 10 minutos, por exemplo. Aí a avaliação de desempenho de servidores passa a medir essa situação, medir isso, né? Em outras palavras, esse PCCR, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, ele é usado para quê? Para melhorar um serviço público real. Outro exemplo, a questão de planejamento pessoal. Ao analisar o PCCR, o município ele percebe o quê? Que, por exemplo, há um excesso de servidores no setor administrativo, a falta de servidores no setor de protocolo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai realocar, ele vai capacitar ou, quem sabe, abrir concurso, né? No caso, planejamento de forma integrada, tá? Planejando aí de forma integrada. Então, resumidamente, esse inciso 1, a gente observa que ajuda, né? Ajudar a prefeitura a gerir melhor as pessoas, tá? Esse inciso 1, ele diz que deve guiar, no caso aí, decisões sobre capacitação, avaliação e progressões, alinhar o desenvolvimento dos servidores, em caso com o objetivo do município, e também melhorar a entrega do serviço aos cidadãos, tá? Esta é a ideia inicial aqui, mais uma vez, pontuando aqui, quando nós falamos de ser instrumento gerencial, né, de planejamento e gestão integrado ao desenvolvimento institucional. Não esqueça de fazer um bom comentário e também de pedir, fazer um bom comentário, compartilhar com as pessoas que você sabe que vai fazer o concurso, né, de Viana, e também faça e visite também a plataforma do meu site, né, visite a plataforma do site valneoliveira.com.br para que você possa adquirir materiais para o seu concurso de legislação, né, legislação aí voltados para o seu concurso. Mais uma vez, esses dois falou ter seus instrumentos voltados para a melhoria da qualidade e dos resultados, né, da prestação do serviço ao cidadão. Então, é bem claro aqui que a lei, nesse inciso 2, ela está dizendo que todo plano de carreira, todo PCCR, ele deve ser construído, na verdade, de modo que os seus instrumentos, tá, tenham um foco principal. Ou seja,
Os instrumentos são o quê? As regras, as avaliações, as progressões, as capacitações, os treinamentos, a estrutura salarial tenha um foco principal. Qual é, professor? A melhora do serviço público que chega ao cidadão. Ou seja, não é só criar um plano de carreira por criar, tá? O objetivo aqui, final de tudo, é o quê? É fazer o servidor trabalhar melhor, com mais qualidade, baseado aqui no princípio da eficiência, agilidade, educação e também o profissionalismo, para que o cidadão seja melhor atendido. O que são esses instrumentos que ele trata no inciso 2? No conceito desse plano de carreira, os instrumentos são o sistema de avaliação de desempenho, os critérios para progressão, no caso aí a oferta de cursos e também a oferta de capacitações, as regras de responsabilidade, a organização dos cargos, o incentivo, no caso relativo para a formação, as próprias tabelas de subsídios que estão aí, os mecanismos de gestão de pessoal. Então, todos esses aí são elementos que precisam ser pensados de forma para quê? Para melhorar o trabalho do servidor e, com isso, melhorar o serviço público, tá? Então vamos lá, vamos pontuar. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, fique bem claro, só um momento aqui, rapidinho aqui, rapidamente. Vou pegar aqui o ar que estava. A avaliação de desempenho, fique bem claro, ela não é só para punir o servidor. Lógico que não é para isso, tá? A avaliação de desempenho é para identificar pontos que podem ser melhorados, né? Orientar o servidor e para garantir o cidadão receba um atendimento melhor. Isso é avaliação de desempenho. Por exemplo hipotético, tá? Vamos supor ali que o servidor do protocolo demora 1 hora para entregar o número de processos. Exemplo hipotético, isso não acontece, claro, na prática. Então, a avaliação ela vai mostrar que essa demora ocorre por falta de treinamento no sistema, tá? O que a prefeitura vai fazer? Ela vai oferecer capacitação, aí o servidor ele vai aprender e, lógico, o atendimento vai ficar mais rápido. Qual é o resultado? O cidadão, por exemplo, que outrora era atendido em 1 hora, agora vai ser atendido em 10 minutos, tá? Olha só, o que ele fala mais? Progressão baseada em qualificação e desempenho. Nós já falamos as progressões, seja ela horizontal e vertical, existe aí como o quê? Como incentivo para quê? Para que o servidor venha se qualificar. Quanto mais capacitado, melhor o servidor vai prestar o serviço público, tá? Exemplo prático, imagine aí um assistente administrativo que ele faz um curso de informática e gestão de processos. Lógico que ele vai melhorar a sua eficiência no atendimento e lógico também que ele vai conseguir avançar na carreira. Qual é o resultado? O setor ele vai funcionar melhor e o cidadão vai ganhar um serviço mais rápido e mais organizado, tá? Quando se fala em capacitações obrigatórias ou ofertadas pelo município, o município ele deve oferecer cursos que façam sentido para o serviço, lógico, evidente. Curso de atendimento humanizado para recepcionistas, curso de legislação, por exemplo, de trânsito para quem atua no setor de mobilidade, curso de comunicação e protocolo para quem trabalha com o público. Qual é o resultado? Servidor melhor treinado, atendimento mais educado, profissional e eficaz e cidadão satisfeito, tá? E aí nós temos ainda também a organização eficiente dos cargos. A lei, ela determina cargos com atribuições claras. Os cargos eles possuem atribuições e responsabilidades para evitar bagunça, tá? Evitar acúmulo de funções ou mesmo desvio de função. Então, por exemplo, o servidor que deveria atender o público, tá? Ele não vai ficar sobrecarregado fazendo tarefa administrativa que não são as suas. Tá? Cada cargo tem as suas funções bem distribuídas. Qual é o resultado? Maior eficiência, menor espera e melhor resultado para o cidadão. Tá? Então, resumidamente, esse inciso que nós falamos agora do inciso 2, né, quando ele trata aí justamente ter seus instrumentos voltados para a melhoria da qualidade dos resultados da prestação do serviço ao cidadão, aqui nós temos bem claro, né, que esse inciso vai garantir que o plano de carreira ele não seja apenas uma folha com regras sobre o salário. Ele deve ter como missão melhorar o atendimento ao cidadão, que é o objetivo final, né, da administração pública. Para isso, ele precisa de ferramentas como capacitação, avaliação, progressão, organização de cargos e incentivos à formação. Tudo isso, lógico, direcionado para uma única meta. Qual, professor? Um serviço público mais eficiente, mais humanizado e com melhores resultados para
quem precisa dele, tá? O inciso 3, mais uma vez pontuando, fala estimular o desenvolvimento profissional por meio do quê? Olha isso aqui, muito importante, tá? Do autogerenciamento da carreira. Preste atenção, hein? Através do autogerenciamento da carreira, né? Incentivo à busca por qualificação permanente e participação nos programas de formação e capacitação profissional oferecidos pelo município. Então, muita atenção para esse inciso, por quê? Porque esse inciso ele vai falar que o plano de carreira, né? Ele vai falar que o plano de carreira, ele deve o quê? Ele deve incentivar o servidor. Para quê? Para crescer na profissão, tá? Aí, assumindo uma postura, esse plano de carreira, ele assume uma postura ativa na própria evolução. Como assim, professor? O servidor ele não deve apenas ficar parado esperando as promoções, né, caírem do céu, por exemplo. Ele precisa buscar cursos, ele precisa buscar o servidor capacitações, o servidor ele precisa buscar formações e o município ele deve oferecer essas oportunidades e deve incentivar esse servidor para que ele tenha crescimento. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, estimular o desenvolvimento profissional, é simples. A carreira, pessoal, não é só trabalhar todo dia, não. Não é isso, não. A carreira pública trata de evoluir. A lei ela vai garantir que existam mecanismos que essa evolução ocorra, como progressões, né? E também as capacitações. Por meio, olha só como eu mandei marcar aqui, ó, do autogerenciamento da carreira. Professor, o que é esse autogerenciamento da carreira? Significa que os senhores e senhoras servidores são responsáveis por planejar o próprio crescimento profissional. Tá? Ele olha o servidor, né? Olha onde está hoje, onde quer chegar, por exemplo, fazer um nível superior, quer chegar numa coordenação, por exemplo, quer chegar numa referência mais alta, e o que precisa fazer para alcançar. O interstício, a qualificação, o bom desempenho, tá? Então vamos supor aqui, imagina que um servidor, ele é assistente administrativo, tá? E esse servidor que é assistente administrativo, ele quer melhorar a sua remuneração. O que ele vai fazer? Ele vai verificar que para a progressão vertical, lembra? Progressão vertical no hora e nível, vertical quando ele muda de níveis, pois precisa nova formação. Então, o que ele vai fazer? Decide iniciar um curso teórico, uma graduação, mesmo antes da prefeitura exigir. Então, ele está fazendo o que aí? O chamado autogerenciamento da sua carreira, tá? Continuando ainda, fala incentivo à busca por qualificação permanente. O que é isso, pessoal? O município de Viana, ele deve, no caso, motivar continuamente os servidores a estudarem. Seja por concessão de capacitações internas, seja por reconhecimento de progressão, seja até por parcerias com instituições, flexibilização de horário para curso, quando for possível, e mesmo programa de formação anual. Exemplo, imagina aí que a prefeitura cria um programa anual de capacitação chamado Servidor em Evolução, tá? Com curso gratuito de informática, atendimento ao público, legislação municipal, entre outros, tá? Também a participação nos programas de formação e capacitação profissional oferecidas pelo município. Não basta incentivar. O município também deve o quê? Oferecer meios concretos para que os seus servidores se qualifiquem. Tá? Então, vamos supor aqui que a Secretaria de Administração, nesse exemplo aqui, abre um curso de aperfeiçoamento em gestão pública. Opa! O servidor, fulano de tal, ele se inscreve, conclui e usa esse certificado para progredir na carreira. Tá? Então, resumidamente, nós podemos entender que quando, nesse inciso agora, que nós lemos agora, o servidor ele deve cuidar da própria carreira. Lembra? Autogerenciamento. Ele deve cuidar da própria carreira e o município deve oferecer e incentivar oportunidade para que ele cresça profissionalmente. Tá? Então, imagina aí que a prefeitura, exemplo hipotético, numa escola, né, no caso aí, imagina, na verdade, que a prefeitura é como se fosse uma escola.
vamos assim, com oportunidades abertas, e o servidor, o aluno que precisa decidir estudar, autogerenciamento, se inscrever nos cursos, aproveitar as formações, aplicar o conhecimento e evoluir na carreira. E em troca, né, vai ter um plano, no caso aí, que gerencie mecanismo de progressão para quem fizer isso. Certo? Tranquilos até aí? Muito bem. Aí nós temos o inciso 4, né? Valorizar os servidores pelo conhecimento, habilidades, olha só, hein? Conhecimento, né? Habilidades, atitudes, desempenho, formação, qualificação e também o que? E capacitação profissional. E capacitação profissional. Então perceba, né, que aqui temos mais um princípio diretriz importante voltado aí para você que vai ser futuro servidor de Viana, tá? Então, na verdade, aqui o que nós entendemos aqui lendo esse inciso é valorizar os servidores pelo conhecimento, habilidade, atitude, desempenho, formação, qualificação e capacitação profissional. A lei aqui, em outras palavras, está dizendo que o município, né, ou o órgão público mencionado na legislação, se for o caso, né, um município como um todo, né, onde você vai estar trabalhando aí, diz aqui basicamente que ele traz, né, a valorização, ela não pode ser basicamente aleatória. Ela deve ser considerada, essa valorização, em fatores concretos, como conhecimento, como desempenho, como formação, como comportamento. Né? Então, quando ele fala assim, conhecimento, o que é o conhecimento, pessoal? É o que o servidor sabe sobre sua área de atuação. Isso é o conhecimento. Então, imagina aí um servidor da área de fiscalização de trânsito. Não é o caso aqui, mas agente administrativo, né? Agente administrativo, tá? Melhor. O que ele trata aqui? Ele tem que saber, a valorização pode ser dada por meio de progressão funcional, gratificações, né? Cursos internos, tudo isso pode acontecer. Quando ele fala habilidades aqui, são as capacidades técnicas ou práticas do servidor, né? Quando ele fala atitudes, é o comportamento do servidor no ambiente de trabalho. Quando ele fala em desempenho, é como o servidor executa a sua atividade, né, medido por resultado. Quando ele fala em formação, é o nível de escolaridade do servidor. Qualificação é o que o servidor estudou especificamente para melhorar a sua função. Capacitação profissional são os cursos, os treinamentos, os aperfeiçoamentos oferecidos pelos órgãos ou buscados pelo servidor. Tá? Basicamente, é isso que trata neste inciso. O 5, mais uma vez, promover avaliação de desempenho direcionada ao desenvolvimento profissional e institucional. Importante aí, tá? Marque aí que não é somente profissional. O examinador pode querer colocar somente profissional. Não é somente profissional, tá? Essa aqui é a ideia do profissional e também institucional. Tá? Profissional e institucional. Muito importante você ficar atento aqui. A bancadora, já falei para vocês e repito, na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, em hipótese nenhuma, né? Aí é 99% de chance, né, de estar errado, tá? Então, mais uma vez, essa diretriz aqui, promover e avaliar, na avaliação de desempenho direcionado ao desenvolvimento profissional e institucional, significa o quê? Que a avaliação de desempenho não deve exigir apenas punir ou apontar falhas. Claro que não. Claro que não. A avaliação de desempenho deve agir principalmente para melhorar a qualidade do trabalho do servidor e, lógico, fortalecer a instituição. Na verdade, é uma avaliação mais com foco educativo, não com foco punitivo. Então, a avaliação, não esqueça, ela precisa identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Exemplo rápido. Imagina um servidor que atende muito bem o público, mas tem dificuldade com o sistema digital. Então, o que vai acontecer? A avaliação vai apontar isso. Para quê? Para que ele receba treinamento em relação à melhoria ali de trabalhar com os sistemas digitais. Tá? A avaliação, não esqueça, ela deve gerar ações de desenvolvimento. Por exemplo, se vários servidores, por exemplo, têm dificuldade no mesmo procedimento, a instituição vai organizar um curso de capacitação. Tá? A instituição ela também melhora a partir das avaliações, nunca esqueça, tá? Por exemplo, após avaliar setores diferentes, a administração percebeu que a demora no atendimento não é culpa do servidor,
mas é a falta de computadores modernos. Então, essa avaliação ela ajuda a melhorar a estrutura do órgão. Tá? É um processo contínuo de aperfeiçoamento. Avaliar, identificar necessidades, capacitar e melhorar o desempenho. Resumidamente, a avaliação ela deve ajudar o que? O servidor a crescer e a ajudar o que? O órgão onde ela trabalha a funcionar melhor, criando um ciclo que? Criando um ciclo permanente de quê? De melhoria, tá certo? Aí temos ainda aqui no inciso 6, só para reforçar o raciocínio, tá? Promover a evolução na carreira. Opa, marque aí como é que vai acontecer essa evolução na carreira. Através do quê? Promover a evolução na carreira através das progressões. Falamos anteriormente, né? Através das progressões. Seja lá a progressão horizontal, seja lá a progressão vertical. Então, isso é muito importante, tá? Esse plano de carreira ele deve promover justamente todas as progressões, tanto a horizontal como também a vertical. Então, em outras palavras, significa que o servidor ele não vai ficar parado na mesma posição da carreira, tá? Mas ele poderá, no caso, avançar gradualmente, melhorando a sua remuneração e a sua função e a sua posição funcional, né? Desde que ele cumpra os requisitos previstos em lei. Então, entenda que a progressão, nada mais nada menos, ele é um mecanismo de valorização interna, que funciona como uma subida de degrau, digamos assim, dentro da própria carreira. Tá? O que seria a progressão, então? É o avanço do servidor dentro da mesma classe, né? Normalmente baseado em tempo de serviço, baseado no curso de capacitação, como nós falamos, boa avaliação de desempenho, cumprimento de metas, formação continuada, tá? É diferente de promoção, né? Promoção, tá? Mas ambas fazem parte da evolução funcional, tá certo? Muito bem. E aí, tá? Buscar a otimização da estrutura de cargos e carreira, marque a palavra otimização da estrutura de cargos e carreiras, para o quê? Para propiciar uma atuação profissional direcionada para os objetivos de cada uma das áreas de atuação do servidor. Marque aí de cada uma das áreas de atuação do servidor. Então, muita atenção, muita cautela aqui nesse inciso. Por quê? Porque aqui ele está falando o seguinte, nesse inciso, tá? Que o plano de carreira vai buscar otimizar a estrutura dos cargos da carreira, tá? Para que haja justamente uma atuação profissional direcionada para quê? Para os objetivos de cada uma das áreas, tá? Do servidor, tá certo? 8, estabelecer clima participativo. Então, esse plano de carreira vai trazer um clima participativo, não de rivalidade, mas de participação e confiança entre o município e o servidor. É como um casamento, pessoal, que não pode ter, né, ninguém querendo ser melhor do que ninguém. Sob a perspectiva de desenvolvimento profissional, faça o conhecimento antecipado do servidor e das oportunidades de acesso à carreira. Assegurar a redutibilidade de remuneração e efetivar o compromisso. Muito bem, tranquilos. Vamos para o artigo 4º. Tratando os cargos da carreira, tá? Fica o quadro geral do município de Viana estruturado e composto de cargos, marquei de provimento efetivo. Já sabíamos, né? Classificado em quadro permanente e quadro suplementar. Não há dúvida, tranquilos até aí. Bem, a denominação quantitativa, descrição e requisito de ingresso dos cargos geral e permanente, bem como os requisitos para o ingresso, estão descritos, faça a leitura aí no anexo 2 e 2A. Parágrafo segundo diz que a denominação quantitativa, descrição e requisito de ingresso dos cargos do quadro geral suplementar, bem como os requisitos para ingresso, estão descritos no anexo 3, faça a leitura. A investidura no cargo do quadro geral de permanente, instituído no parágrafo 1º desse artigo, será A, que é muito importante, marque aí. Isso aqui é muito importante. Dará sempre no nível 1. Tá? E referência inicial da tabela de subsídio. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, tá? Por quê? Ó, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado, mas quando está na lei, a gente marca. Ó, mais uma vez, a investidura no cargo do geral permanente, que nós falamos do parágrafo 1º desse artigo, tá? Dará sempre no nível 1 e
na referência inicial da tabela de subsídio. Tá certo? Muito bem. A correção de cargos para fim de enquadramento do quadro permanente suplementar consta no anexo 4 dessa lei. Faça a leitura no anexo 4 dessa lei, tá? Olha só, eu quero convidar você a me chamar no WhatsApp, para colocar lá na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que por lá a gente vai dar dicas dessa legislação e das demais legislações municipais, tá? É no 91-98230-9873. Lá eu vou trabalhar tanto essa legislação quanto as demais legislações municipais, tá? Não esqueça de ir aqui no site valneoliveira.com.br adquirir os materiais para o seu concurso, questões em PDF elaboradas por mim, né? Rumo à sua aprovação e classificação. Aqui traz a minha qualificação, sou formado em Direito, atualmente trabalho como advogado e professor de concurso público. Aqui você vai encontrar diversos cursos, apostilas e simulados para você ser aprovado e classificado com excelência, né, futuro servidor. E nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tua aprovação e classificação, esta não serão atingidas, tá bom? Pronto, estamos aí finalizando. Muito obrigado, faça um bom comentário e aguardo você para próximos vídeos e próximas dicas. Um abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau.